Olá, olá gente, tudo bem, né? Sou o professor Flávio de Itajubá, Minas Gerais, tá? Tô aqui fazendo aqui o curso de Teologia da Associação Teológica Cason. Nós estamos estudando sobre, olha aqui, ó, soteriologia. O que é a soteriologia? A doutrina da salvação. Hoje é dia 11 de março de 2025. Tá? Então, para quem tem apostila, que é aluno do nosso curso, é só acompanhar. Hoje nós vamos falar na página 19. Mas você que não é aluno e está aí nesse vídeo, você pode também olhar um pouquinho atrás aí. Nós temos 8 vídeos. Nós temos soteriologia, parte 1, depois parte 2, parte 3, 4, 5, 6, 7. Soteriologia, parte 7, tem duas partes, parte 1 e parte 2. E a soteriologia, parte 8. Agora, em pouco, nós terminamos ela. Então, o que nós já vimos? Ó, nós já vimos o que significa soteriologia, qual a raiz da palavra, doutrina da salvação, né? Falamos sobre as palavras hebraicas para pecado, palavras gregas para pecado, a palavra grega mais abrangente, nós falamos aí que é amartia. Falamos também sobre o que Deus fez, a criação, sobre o que Deus ordenou ao homem, como que o homem pecou, o que foi esse pecado, o que aconteceu com a humanidade, com o homem depois do pecado, ele se separou de Deus, quais as consequências para a mulher, para o homem, para a serpente, no caso, para o diabo. E também mostramos ali que o homem não tinha condições de se salvar. Ele foi afastado. E Deus veio ao encontro do homem. Então, nós falamos sobre isso. Falamos também, na página 18 da nossa apostila, nós falamos por que precisamos de salvação. Isso aí está no vídeo nosso aí, Soteriologia, parte 8. Hoje, o que a gente vai ver? Hoje nós vamos ver aqui, ó, página 19 da nossa apostila, página 19, olha a página 19 lá em cima. A salvação é quando? Quando que é a salvação? Será que a salvação é depois que a gente morre? A gente vai buscar a salvação depois da morte? Ó, por causa de uma visão distorcida, várias religiões prometem salvação após o julgamento final. Mas Jesus e os apóstolos afirmaram que o juízo de Deus já foi estabelecido e que todos estão debaixo de condenação. Como a perdição é uma realidade, através do Evangelho de Cristo, é oferecido salvação hoje, o chamado dia aceitável. Então, nós podemos observar, conforme nós já falamos no vídeo anterior, a salvação. Você não, eu vou morrer, quando eu morrer, depois eu vou ver o que eu vou fazer para ser salvo. Não! Salvação tem que ser buscada agora, em vida. Em vida. No vídeo anterior nós explicamos direitinho sobre isso, tá? Mas só para você ver ali aquela passagem de Lucas capítulo 16, do rico e do Lázaro. Ó bem, o rico morreu, foi para um lugar de tormento. O Lázaro morreu, foi para um lugar bom. Quer dizer, os dois morreram, foram enterrados. Foram enterrados. Como qualquer pessoa que a gente já participou de um velório, você também participou. E a gente vai até no cemitério. E ali a gente entrega lá o corpo, lá, o caixão, para o coveiro, espera ele levantar, fechar ali a gaveta e a gente vai embora. Então o corpo vai para o cemitério. Mas na verdade, quando a pessoa morreu, o espírito e a alma dela saíram. Ela saiu e ficou consciente do outro lado, hein? Depois você lê Lucas 16, a passagem do rico e do Lázaro. Alguém pode falar assim, pastor, mas essa passagem de Lucas, capítulo 16, do verso 19, é uma parábola. Então não é uma verdade. É uma parábola, então não tem muito sentido. Ei, calma aí. Se você olhar o contexto, você vai ver que para quem Jesus está falando essa passagem do rico e do Lázaro, que alguns dizem que é uma parábola. Essa questão de ser parábola ou não, esse subtítulo foi colocado muito tempo depois. Não foi Jesus que falou, olha, agora eu vou falar a parábola
do rico e do Lázaro. Não, Jesus falou, Lucas 16, verso 19, Jesus falou, ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura. No verso 20, havia também certo mendigo. Então, o mendigo chamado Lázaro, ele dá nome para o homem e ele vai contar então ali o que aconteceu com esses dois. Mas antes de eu falar sobre isso, olha bem, quando a gente olha no capítulo 15, a gente vai ver no capítulo 15 de Lucas, que, versículo 1 e 2, os cobradores de impostos e os pecadores chegavam-se a Jesus. E os fariseus e os mestres da lei murmuravam. Lucas 15, 2. Murmurava porque Jesus recebia pecadores e comia com eles. Aí então Jesus propôs a parábola. Agora, propôs a parábola das ovelhas perdidas. Jesus propôs a parábola da dracma perdida e depois dos dois filhos. Depois dos dois filhos, né? O filho pródigo. E Jesus falou da importância de buscar aquele que está perdido. Quando a ovelha foi achada, Jesus falou que há festa no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 que não precisam de arrependimento. Então é engraçado, né? Ter festa no céu por uma pessoa que se arrepende. Você vê que é difícil uma pessoa se arrepender e mudar de vida, mas não é impossível, né? Mas é difícil, por isso que tem festa no céu. Mas aí no capítulo 15 ele fala então dessas três parábolas. E no capítulo 16, disse Jesus aos discípulos, aí ele fala sobre um homem rico que tinha um administrador que foi acusado de desperdiçar os seus bens. Jesus conta mais uma história aqui. Fala a respeito de um homem que administrou mal os bens de um senhor, e o senhor falou para ele que para ele dar conta, senão ele ia ser mandado embora. O que ele fez? Ele chegou num dos devedores lá, né, uma das pessoas que deviam, né, em Lucas 16, verso 5, chamando um dos devedores do seu senhor, ele disse, quanto que você deve ao meu senhor? Aí ele respondeu, eu devo 100 potes de azeite. Aí ele falou, escreve aí 50. O cara que era gerente, administrador dos bens daquele senhor, viu que ia perder o emprego, ele correu atrás dos devedores, aqueles que deviam para o seu senhor, e perguntou para um deles, quanto que você está devendo para o meu senhor? O cara falou, eu devo 100 potes de azeite. Aí ele falou assim, escreve aí 50. Depois ele foi atrás de um outro e falou, quanto que você está devendo para o meu senhor? O cara falou para ele, 100 coros de trigo. Aí ele falou, escreve 80. Lucas 16, 8. Jesus está falando, louvou aquele senhor, o injusto administrador, por haver procedido astutamente. Aí Jesus fala, pois os filhos deste mundo são mais astutos na sua geração do que os filhos da luz. Eu vos digo, ganhai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nas moradas eternas. Interessante isso aqui. Jesus não elogiou o administrador porque ele foi astuto. Não foi Jesus que elogiou. Foi o patrão do administrador que elogiou o administrador, porque o administrador, quando soube que ia perder o emprego, o administrador correu atrás dos devedores e diminuiu a conta deles. Para quê? Para que quando ele fosse despedido pelo seu patrão, aqueles devedores pudessem recebê-lo e dar ali um emprego para ele, uma coisa aqui, outra ali, para ele não ficar à toa. Então ele usou de astúcia. Aí o patrão dele falou, rapaz, você é esperto, hein? Então Jesus está dizendo que o senhor daquele administrador elogiou a esperteza dele. Aí Jesus falou, os filhos deste mundo são mais astutos na sua geração do que os filhos da luz. Aí Jesus falou, Jesus está dizendo, eu, Jesus, vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça. O que Jesus está querendo dizer? Para que quando esta vos faltarem,
esses amigos vos recebam nas regiões eternas, né? Nas moradas eternas. Jesus está falando assim, ó, que a gente que está aqui nesse mundo, um mundo injusto, um mundo que está debaixo de um poder maligno, a gente tem que pegar o dinheiro desse mundo que a gente ganhar, debaixo de um sistema injusto, a gente pegar o dinheiro desse mundo que a gente ganhar e investir e ganhar almas para o reino de Deus. Porque quando a gente partir desse mundo, quando a gente não estiver mais aqui, essas pessoas que foram ganhas, com o dinheiro que nós ganhamos, com o investimento que nós fizemos para que elas pudessem ser ganhas para Jesus, se elas morrerem primeiro do que a gente, ou mesmo depois, elas vão depois, nas moradas eternas, elogiar a nossa atitude, porque foi por meio da nossa renúncia, foi por meio do nosso investimento que elas puderam reconhecer Jesus como Senhor. Quer dizer, por meio de a gente investiu em missões, investiu em evangelista, investiu em pregação do Evangelho e elas foram alcançadas. É isso que Jesus está falando, que a gente tem que usar o nosso dinheiro para poder ganhar almas para o reino. Espera aí que você vai entender por que isso. Por que Jesus está falando isso? Olha bem para você ver. Ele está falando isso porque, ó, Lucas 16:14. Os fariseus que amavam o dinheiro, Lucas 16:14, ó. Os fariseus que amavam o dinheiro ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Tá vendo? Quer dizer, os fariseus, os religiosos da época, faziam tudo por causa do dinheiro. E Jesus está contando, então, essas passagens, a parábola das 100 ovelhas, que tem festa no céu por um pecador que se arrepende, da moeda que se perdeu, da dracma, do filho que se perdeu, do administrador injusto que ganhou amigos com o dinheiro da injustiça. E Jesus falou, olha, pegue o dinheiro que vocês têm e invistam no reino, para que quando esse dinheiro não tiver mais, faltar, esses amigos recebam vocês nas moradas eternas, lá na glória celestial. Jesus está falando isso para esse grupo de pessoas que eram os pecadores, os discípulos e principalmente, Lucas 16:14, para os fariseus que amavam o dinheiro e zombavam dele. Foi aí então que Jesus, para esses que amavam o dinheiro, contou a passagem do rico e do Lázaro. No capítulo 16 de Lucas, verso 19, ele fala: havia um homem rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, vivia todos os dias no luxo. Havia também um mendigo que vivia coberto de feridas e ficava na porta daquele rico. E o rico nem ligava para ele. E ele desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico. Os cães lambiam as próprias feridas. Aí ele fala, então, Jesus fala, Lucas 16:22, morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Lucas 16:23, no inferno, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então clamou, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Abraão, porém, respondeu, Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, ao pássaro que Lázaro somente males, mas agora ele é consolado e tu atormentado. Além disso, tem um grande abismo entre nós e vós, de modo que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para cá. E respondeu ele, peço-te, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, ao rico falando, lá do outro lado do mundo, lá no inferno, falando para o responsável por aquele lugar. Senhor, no capítulo 16 de Lucas, verso 28, Senhor, eu tenho 5 irmãos na terra lá, que Lázaro lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. E disse Abraão, eles têm Moisés e os profetas, que ouçam-os. E o rico falou, não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, se arrependeriam. Respondeu Abraão, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos volte à vida.
Então você vê quando eu estou falando aqui nesse ponto. A salvação é quando? A salvação é agora, é em vida. O rico aqui foi para um lugar de tormento. Não foi para um lugar de tormento porque ele era rico. E nem o pobre foi para um lugar, foi para o paraíso, foi para um lugar bom porque ele era pobre. Não, 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 não. O pobre foi para um lugar bom porque se arrependeu dos seus pecados. O rico foi para um lugar mau porque não se arrependeu. O segredo está aqui, ó. Ó, Lucas 16, verso 29. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, que os seus irmãos ouçam os profetas. E o rico, não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, se arrependeriam. Está vendo qual que é a mensagem? Arrependimento em primeiro lugar. Em Mateus capítulo 4, verso 17, a primeira pregação de Jesus. Jesus começou a pregar. Sabe qual que foi? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então a gente tem que arrepender agora, em vida, e crer no Evangelho agora. Não é depois. Então quando que é a salvação? É depois da morte? Não. Depois não tem mais jeito, já foi. O rico aqui morreu? Já foi. Para quem Jesus está falando isso? Essas passagens aqui? Para os fariseus, né? Lucas 16, 14, para os fariseus que amavam o dinheiro. Então, o que eu quero falar para você também? Alguém pode falar assim, não, mas essa passagem do rico e do Lázaro é uma parábola. Ei, primeiro que não é uma parábola. Jesus está dizendo, Lucas 16, 19, havia certo homem. Ele está falando que existiu certo homem. No verso 20, havia um outro homem chamado Lázaro. Ele está falando de gente que vivia, que viveu. Mas supondo então, tá? Supondo que fosse uma parábola. Porque tem gente que não é parábola e tal. Mas supondo que fosse uma parábola, eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que Jesus, por meio dessa parábola, não está mostrando uma verdade central? Qual que é a verdade central aqui que ele está enfatizando para os fariseus ricos que zombavam dele? Jesus está mostrando para eles cuidar da vida deles enquanto eles estão vivos aqui na terra, não ficar amando o dinheiro, porque senão eles vão morrer e vão ficar perdidos eternamente. Então a mensagem central do rico e do Lázaro, ainda que alguns possam dizer, é uma parábola, Jesus não ia usar argumentos aqui, esse texto e a centralidade desse texto, usando mentira, falando que do outro lado tem um lugar de tormento e tem um lugar bom lá, isso é mentira. Não, jamais. Jesus não tem compromisso com a mentira, mesmo que fosse uma parábola. Jesus está mostrando a centralidade, o centro da mensagem, o âmago da mensagem para os fariseus e para os mestres da lei que zombavam dele porque tinham dinheiro. Jesus está mostrando. Não é uma questão de ser pobre, nem de ser rico. É uma questão de ouvir o Evangelho e se arrepender. E quando que a gente faz isso? Agora em vida. Porque o rico que morreu aqui, se ele tivesse a oportunidade depois da morte, ele não precisava ficar pedindo, implorando lá. Não, não tem mais como. Morreu, já foi definida a situação da pessoa. Em João 3,18, Jesus não veio para condenar o mundo. Ele veio para salvar a gente do mundo que já está condenado. O mundo não vai ser condenado. O mundo já está condenado. Olha aí, João, Evangelho de João, capítulo 3, João 3, verso 18. Verso 17, ó. João 3, 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa. Aqui, João 3,19. A condenação é esta. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Então, quando é que a gente tem que ser salvo? A salvação é para quando? A salvação, ela é para agora. Ok? A salvação para agora. Outra coisa, outra questão aqui, ó. Outra pessoa pode me representar se eu morrer sem aceitar Jesus? Não.
Não, pois a salvação é individual. Romanos 14, 12. Está escrito. Romanos 14, 12. O que está escrito em Romanos 14, 12? Olha o que está escrito. De modo que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Lembra da passagem do rico e do Lázaro? É o rico que prestou conta da vida dele. É o Lázaro que prestou conta da vida dele. Os irmãos do rico vão prestar conta, cada um, da vida dele. No caso, já prestaram conta, né? Porque essa passagem já aconteceu. Então, cada um de nós vai prestar conta da nossa vida diante do Senhor. Então, ninguém pode substituir o outro, não. É a gente mesmo que vai dar conta, cada um, de si mesmo. Tá? Outra coisa, outra questão aqui. Por quê? Porque eu mesmo não posso me salvar? Olha os argumentos, ó. A salvação é caríssima. Salmo 49, 1 Pedro 1,18. As obras do homem não são suficientes para salvá-lo. Efésios 2. Outro, a alma vale mais do que o mundo inteiro. Mateus 16, 26. Outro, a alma é eterna, ultrapassa valores temporais. Outra questão, o salário do pecado é a morte, separação de Deus. Outra coisa, a salvação é impossível ser feita pelo próprio homem. Tá? Então, por que eu mesmo não posso me salvar? Por que eu mesmo não posso me salvar? Salmo 49. Olha aí. O Salmo 49 vai dizer assim que, Salmo 49, no versículo 7, ninguém pode remir a seu irmão, quer dizer, ninguém pode salvar o outro, ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima, e seus recursos se esgotariam antes, para que vivesse para sempre e não visse a decomposição. Então, a salvação, o preço dela é caríssimo. Não tem como. Né? O que a Bíblia fala lá? O salário do pecado é a morte. Aí, ó. Em Romanos, capítulo 6, capítulo meia dúzia, 6, verso 23. Ó, Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que significa esse versículo? Ele está dizendo assim, ó, a recompensa por se pecar é ficar eternamente separado de Deus. O salário do pecado é a morte. Quer dizer, quando você trabalha, no final do trabalho, você recebe seu salário. Então, o pecado, você terminou a sua vida de pecado, você vai receber depois a morte. Separação eterna de Deus. A recompensa, o salário do pecado é a morte. É a separação eterna de Deus. Mas, aqui, Romanos 6, 23, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, não tem como a gente, eu pagar o meu pecado. Porque, vamos supor que eu queira pagar o meu pecado. O que eu precisava fazer? Eu teria que ficar eternamente separado de Deus para eu pagar o meu pecado. Aí eu pergunto, quanto tempo é eu ficar eternamente separado de Deus? Para todo sempre. Então, não vou pagar nem o meu e nem pensar em pagar o do outro. Então não tem como. A gente pagar é caríssimo. A redenção é caríssima. Aquela passagem também de Mateus 18 é interessante também. Se você olhar Mateus capítulo 18, olha que interessante. Sabe aquela passagem do credor incompassível? Mateus 18, que só para você. Vamos dar uma olhadinha aqui. Mateus capítulo 18. Para você entender essa questão também, que a dívida é muito alta. A dívida é muito alta. O pecado,
uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Você pegasse toda a riqueza do mundo e chegasse no tribunal lá em cima, diante de Deus, com toda a riqueza do mundo, para pagar uma alma, a Bíblia fala, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, não tem como. Por isso que em 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e 19, fala que não foi com prata ou ouro que nós fomos resgatados na nossa vã maneira de viver, mas foi com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem defeito, sem mácula. Então Jesus, o sangue de Jesus é precioso, é superior, ele é o Criador, é o Deus ele é eterno, Deus que se fez homem, ele está num outro nível e ele se fez homem. Então, a condição dele é extra, supera a nossa condição. Por isso que ele teve condições de pagar o nosso preço, o preço do pecado, né? Olha aqui em Mateus 18, verso 23. Por isso o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que quis acertar contas com seus servos e, começando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo o que tinha para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, implorava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido por íntima compaixão, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que deves. Então seu companheiro, prostrando a seus pés, rogava: Seja generoso comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo seus conservos o que acontecia, entristeceram-se muito e foram contar ao seu senhor o que acontecera. Então o seu senhor chamou-o e lhe disse: Servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu companheiro, como também eu me compadeci de ti? Irado, o seu senhor o entregou aos carrascos, aos verdugos, até que lhe pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. É claro, gente, o contexto aqui, Jesus está falando do perdão de pecados. Quando Pedro pergunta, né? Até quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Jesus fala, não até 7, mas até 70 vezes 7. Aí Jesus conta essa passagem, conta essa parábola do credor incompassivo, para que nós devemos perdoar uns aos outros, porque Deus perdoou a gente de uma coisa muito grande. É isso que ele vai comparar aqui. Dentro do que a gente está ensinando aqui, né, dentro da nossa aula aqui hoje, eu estou usando esse texto, não estou falando para falar exatamente do perdão, e ao mesmo tempo estou falando do perdão, né? O reino dos céus é comparado a um homem que devia para o seu patrão, para o seu senhor, 10.000 talentos. 10.000 talentos, se você fizer as contas aí, é igual a 164 mil dias. Aliás, 164 mil anos de trabalho. Então como é que vai pagar 164 mil anos de trabalho? Como é que vai pagar? Fala para mim, como é que vai pagar isso? Jesus está contando essa passagem do credor, então, que é uma dívida enorme. Uma dívida enorme. Pensa bem, ó, um denário era o preço de um dia de trabalho. Um denário. Agora, um talento é igual a 6.000 denários. Um talento é igual a 6.000 denários. Agora a dívida era de 10.000 talentos. Então você multiplica 10.000 talentos vezes 6.000. Para ver quantos dias são, porque 6.000
6.000 denários era equivalente a um talento. Então 10.000 talentos vezes 6.000 dá 60 milhões de denários, 60 milhões de dias. 60 milhões de dias dividido por, vamos pôr no nosso ano, 365 dias, nós vamos ter lá em torno, assim, 164 mil anos. Era a dívida daquele homem. O homem tinha uma dívida de em torno, né, gente? Estou fazendo aqui uma conta aqui razoável, aqui, né? Aproximada. Devia 164 mil anos de trabalho. Não tem como pagar. Na verdade, Jesus está mostrando a nossa dívida para com Deus. Não tem como pagar. A gente não tem, vai ficar, não tem nem como pagar. Não tem jeito de pagar. Mas o que o Senhor fez? Perdoou a dívida. E aquele homem então sai da presença do Senhor e encontra alguém que deve para ele 100 denários. Quer dizer, 30, 60, 90 dias, 100 dias de trabalho. Né? 100 dias de trabalho dá para pagar, gente. Mas ele não quis perdoar o rapaz que devia para ele 100 denários. Aí o que aconteceu? O Senhor, quando ficou sabendo, chamou ele e falou para ele: você também agora vai ficar preso. Aí ele fala, Jesus fala, assim também vai fazer Deus com a gente se a gente não perdoar o nosso irmão. Então o meu irmão fez um negócio daqui, outro dali, a dívida dele para comigo é de 100 denários. A minha também é de 100 denários para com o outro. Então Jesus está falando que a gente tem que perdoar uns aos outros. Porque a nossa dívida para com Deus, que é enorme, que a gente não tinha como pagar, Jesus pagou por nós. Deus pagou por nós. Você entende isso? Então, por que a gente não pode, a gente mesmo se salvar? Porque a dívida é enorme. Nosso recurso não se esgotaria e a gente não teria condições de pagar. Entende? Aí vamos para mais um ponto aqui. Mais um ponto aqui. Esse outro ponto aqui também é interessante, ó. Por que precisa de sangue na salvação e não outra coisa? Por quê? Porque é o sangue que faz expiação. Hebreus 9, 22 está escrito: todas as coisas se purificam com sangue. Hebreus 9, 22. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O sangue é vida. Levítico 17, 11. Sangue é vida. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. 1 João 1, 7. Apocalipse 1, 5. O sangue de Jesus nos lava de todo pecado. Romanos 5, 9. Fomos justificados pelo sangue de Cristo. E o sangue também tem poder de compra. 1 Pedro 1, 18, 19. Não foi com prata ou ouro que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus. Então, a pergunta é, né? Por que precisa de sangue na salvação e não outra coisa? Olha, gente, por quê? Simples. Assim, penso eu, né? Simples, mas é muito profundo e abrangente. O que Deus falou para Adão? No dia em que você comer do fruto lá, você me desobedecer, certamente morrerás. O que está escrito em Levítico 17, 11? Sangue é vida. Como que a gente vai pagar pelo pecado? Como que era feito no Antigo Testamento? Morria um animal. O sangue do animal era colocado no propiciatório, no tabernáculo, na tampa da Arca da Aliança, e Deus olhava, viu ali que morreu alguém. Então, alguém pagou o preço de morte para que um outro pudesse viver. Alguém inocente pagou com a vida para que o outro pudesse viver. Alguém substituiu, morreu no lugar daquele. Quer dizer, no Antigo Testamento, um animal inocente, o sangue dele era apresentado diante de Deus. A pessoa primeiro colocava a mão sobre o animal, pela fé transferia como o pecado dele para aquele animal, e aquele animal morria, animal puro, inocente morria. Então ali Deus estava mostrando de forma figurada até que Jesus viesse e seria o cordeiro que morreria uma vez por todas com seu sangue e faria uma expiação eterna por toda a humanidade, para quem crê. Então o sangue foi requerido porque sangue é vida. O sangue representa vida. Alguém morreu, alguém pagou o preço. Por exemplo, você tem uma questão na justiça aí, né, aqui, ali, acolá,
a justiça às vezes fala assim, não, vai pagar 10 cestas básicas. Foi decidido pelo juiz pagar 10 cestas básicas. Então 10 cestas básicas, 10 cestas básicas. Não é, um trabalho, não, foi cesta básica, decidido ali. O juiz determinou 10 cestas básicas. Então, no caso aqui, nosso, do pecado, Deus disse para Adão, no dia que você morrer, no dia que você desobedecer, comer, morrerás. O que Deus fala em Efésios capítulo 2? Como é que a gente tem vida? Como que a gente foi salvo? Efésios capítulo 2 fala assim que nós estávamos mortos. Ó, Efésios 2, verso 1. Ele vos vivificou. Jesus nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, o sangue de Jesus, que representa a vida, né, ele morreu por nós. Ele substituiu nós para que nós pudéssemos continuar vivendo, para que nós pudéssemos ter vida. Então, Jesus morreu por nós. Ele deu a vida dele para nós, por nós. Houve uma troca. Você entende? Então foi requerido o sangue. Não foi requerido outra coisa. Deus exigiu sangue. E ele fala, em Hebreus 9, 22, todas as coisas se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, foi a exigência. Exigência da justiça de Deus, do tribunal lá em cima. O sangue representa vida. Sangue é vida. Ok? O pecado é muito hediondo. O pecado traz a morte. E é preciso, então, o pecado é punido com a morte. Mas alguém morreu no nosso lugar. O sangue daquele animal, no Antigo Testamento, representou que alguém morreu. Jesus levou o sangue dele lá em cima, na presença de Deus. O sangue de Jesus, a vida de Cristo, foi entregue por nós. Essa foi a exigência. Por causa da hediondez do pecado. O pecado é terrível. Nós não temos nem noção. O pecado estragou tudo, para você ter uma ideia. Desde o Gênesis capítulo 3 até o Apocalipse 20, é para resolver a questão do pecado. Hoje o mundo está do jeito que está por causa do pecado. O pecado é uma coisa terrível. A própria natureza, Romanos 8, 18 fala que as aflições desse mundo não há de se comparar com a glória que vai ser revelada, que vai ser manifestada. E ele fala que, em Romanos 8, 18, 19, 20, 21, fala que o mundo, a própria natureza geme com dores, aguardando a revelação dos filhos de Deus. A terra foi amaldiçoada por causa do pecado. O nosso corpo foi corrompido com dor, com tristeza, com envelhecimento, com corrupção. Entendeu? O mundo jaz no maligno. O pecado, 1 João capítulo 3, verso 8, 9 e 10. 1 João 3, 8, 9 e 10. O pecado é do diabo. O diabo escraviza o mundo por conta do pecado. Então o pecado é uma coisa terrível. E a punição é a morte. Então Deus requer, o tribunal de Deus lá, o fórum de Deus lá requereu sangue para que houvesse perdão dos pecados, mas sangue de inocente. E Jesus morreu por nós. Sendo inocente, se fez carne, habitou em nosso meio e derramou sangue por nós. O sangue dele, em Hebreus capítulo 9, verso 11, Hebreus 9, 11, Cristo, porém, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Quer dizer, Jesus não entrou no tabernáculo de Moisés para fazer expiação por nós. O tabernáculo de Moisés era uma figura do verdadeiro tabernáculo. Jesus entrou no verdadeiro tabernáculo, nos céus. Jesus entrou lá, Hebreus 9, 12, não por meio de sangue de bode, de bezerro, mas pelo seu próprio sangue. Entrou no Santo dos Santos, na presença de Deus lá em cima, uma vez por todas, obtendo uma eterna redenção. Entende? Então foi exigido sangue e Jesus pagou com sangue.
Tá ok? E para a gente terminar aqui a nossa aula de hoje, na página 20 da apostila aí, ó. Na página 20 da apostila, lá em cima, olha aí. Na página 20 da apostila, precisamos valorizar o que o Senhor fez por nós. Não negligenciar tão grande salvação, valorizar o que o Senhor fez. Hebreus 2. Aí falei aqui, né, do credor incompassível, da dívida alta que foi paga. As parábolas de Lucas 15:16 falam da preocupação do Senhor com os pecadores, da alegria por um pecador que se arrepende, além dos perigos de ficar apegado à avareza, aos bens terrenos e riquezas. Então, Jesus, nós devemos, né? Hebreus capítulo 2, olha que interessante, Hebreus capítulo 2, o que está escrito? Portanto, devemos dar mais atenção para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda violação e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Salvação esta que, começando a ser anunciada, foi anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram. Então nós não podemos negligenciar o que nós já temos ouvido. Tá? Então você que está aí participando aí, dê valor naquilo que você já tem ouvido, na salvação que já foi colocada diante de você. Né? Entrega mesmo sua vida para Jesus. Ninguém é perfeito, a gente é cheio de falhas, mas a Bíblia fala em 1 João 2,1: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. 1 João 2,1, 1 João 2,2. Mas se porventura alguém pecar, temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação, quer dizer, ele é aquele que recebeu o castigo pelos nossos pecados, não só pelos nossos, mas pelo pecado de toda a humanidade. Então, valoriza o que você já tem ouvido, valoriza o que Cristo fez por nós, por você, ok? Então, nossa aula de agora tá. Depois a gente vai para outra aula. Deus abençoe. Inscreva-se no nosso canal para você também ver aí outros vídeos legais que nós temos, tá? Um grande abraço. Até mais.